Boa noite, minha gente linda. Então, hoje nós trouxemos uma passagem no evangelista Marcos. Ela está contida no capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 13. Essa passagem, ela é logo após Jesus ter curado a filha de Jairo, lá em Jerusalém. E quando ele vai para a casa de Jairo para ver a menina que estava moribunda, no caminho ele é abordado pela mulher, aquela que tinha hemorragia há 12 anos, chamada mulher hemorrágica. Jesus ali cercado pela multidão, ele faz aqueles 2 feitos de uma vez só, que ele cura a mulher e depois ele tira a menina lá, quase morta no leito, onde as pessoas já estavam até chorando a morte dela. Jesus, então, a partir desse momento, aqui o título diz, Jesus retira-se para Nazaré. Ele estava em Jerusalém, ele então vai para Nazaré, que era a cidade onde morava a família dele, a mãe e os irmãos e as irmãs. Veja bem, ele já não tinha o pai mais. O pai desencarnou quando ele estava ainda na infância. Só que José era viúvo, tinha sido viúvo antes de se casar com Maria. E ele tinha filhos do primeiro casamento, viu? Por isso que tem aquele monte de irmãos que vai citar aqui, do primeiro casamento. E ele também, José, teve outros filhos com Maria, depois do nascimento de Jesus. Jesus é chamado do primogênito porque ele era filho único de José, né? E Maria, filho único, que eu digo assim, o primeiro, desculpa, gente, não é filho único não, o primeiro filho de José e Maria. Jesus retira-se para Nazaré. Capítulo 6 do Evangelho de Marcos, do versículo 1 até o versículo 13. E partindo dali, chegou a sua pátria, partindo dali de Jerusalém, tá? E os seus discípulos o seguiram. Foi atrás dele tanto os apóstolos quanto aqueles 12 apóstolos quanto os discípulos. Foram para Nazaré, se hospedaram em casa de Maria. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga de Nazaré. E muitos ouvindo se admiravam dizendo, de onde lhe vêm essas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Todos se admiravam, né? Ele conhecia as velhas escrituras. Desculpa, gente. Ele conhecia perfeitamente as velhas escrituras. E eles aqui estão bem dizendo as mãos, porque ele curava, né? Fazia os aleijados andarem, os surdos a ouvirem, os cegos a verem. Olha a pergunta deles ali no meio daquela multidão. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e de Simão? Ou seja, ele não é daqui de Nazaré, dessa periferia? Ele não é um simples carpinteiro? Ele não tem esse monte de irmãos aí que a gente conhece? E não estão aqui conosco suas irmãs? Porque era muito comum só citar os homens, tá? Você vê aqui, eles falam o nome dos homens, mas não falam o nome das mulheres, né? Então, e escandalizavam-se dele. Antes, Marcos está dizendo que eles ficaram admirados pelas coisas que ele fazia e pelo conhecimento que ele tinha. Agora eles vão se escandalizar por ele ser de um lugar simples, ter uma família simples e ser
filho de um carpinteiro, porque o pai dele era um carpinteiro. Então, olha como que nós somos, vamos colocar eles não, né? Nós somos discriminadores por aquilo que a pessoa tem ou aquilo que ela não tem. Então, eles se escandalizavam nele. E Jesus lhes dizia: não há profeta sem honra, senão na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. Ele sentiu que ele estava sendo rejeitado. Então ele vai mostrar para eles, olha só, um profeta, ele precisa ser reconhecido na sua casa. E a gente já fez aqui uma passagem em que os irmãos de Jesus o chamavam de louco. Eles queriam inclusive expulsá-lo, porque ele estava ficando louco pelas coisas que ele fazia. Não acreditavam nele. E se vocês forem observar, muito pouco também no início Maria acreditou. Muito pouco. Só depois daquele monte de feitos dele é que ele começa a chamar muita atenção, ela passa a acreditar nele, mas a família dele não acreditava. E os moradores de Nazaré, como a gente está vendo aqui, também não acreditavam nele. Não aceitavam que um simples carpinteiro pudesse fazer tanta coisa bonita como ele fazia. Impor as mãos, curar as pessoas e falar do reino de Deus com tanta propriedade como ele falava. E não podia fazer ali obras maravilhosas. Por que ele não podia? Porque eles não acreditavam nele. Ele não fez. E eles não acreditando também não concorrem com a energia, com a egrégora energética para que as coisas acontecessem. Já vão logo falando que ele não era ninguém, que ele era um simples carpinteiro, né? Somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Poucos, exatamente por causa da incredulidade deles. E estava admirado da incredulidade deles, e percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Ou seja, ele sai de Nazaré e vai para lugares nas aldeias vizinhas, porque ele não era conhecido. Ninguém sabia quem ele era ainda. Aqui nós estamos no principinho do Evangelho de Marcos. Então, ele vai para as aldeias vizinhas, porque ali ele estava vendo que ele estava sendo mal recebido pelos dele, da pátria, né? Da casa dele. Chamou a si os 12 apóstolos, e começou a enviá-los a 2 e 2, e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. É quando Jesus diz aos 12 apóstolos: vocês vão sem mim, vocês vão curar, vocês vão limpar os leprosos, vocês vão curar os endemoniados, tirar os espíritos, os demônios, que naquela época falava demônio, né, gente? Não usava a palavra obsessor. A palavra obsessor foi cunhada por Allan Kardec no século retrasado. Então era demônio. E hoje a gente vê um monte de nome por aí, inclusive capeta, né? Então, 2 em 2, e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. Jesus lança neles uma energia para aqueles 12, para que eles pudessem fazer a desobsessão, retirar os espíritos imundos que estavam atormentando as pessoas, e também energia suficiente para curar. E ordenou-lhes que nada tomassem para o caminho, senão somente um bordão. Nem alforje, nem pão, nem dinheiro no cinto. Então, vocês não vão levar alimento, vocês não vão levar nem bolsa. Vocês pegam somente, né, um pau, um galho,
tipo uma bengala, né, para ajudar na caminhada, porque eles faziam essas viagens todas a pé, né? Mas que calçassem alparcas e que não vestissem 2 túnicas. Vocês vão com uma roupa só, não vai colocar 2 túnicas não. Vocês vão com a roupa do corpo. E a alparca era tipo uma sandália muito simples, que era usado naquela época, eles só podiam calçar, né? Jesus então recomenda a eles que só calçassem uma alparca e só vestissem uma roupa, 2 não. E dizia-lhes, olha ele ensinando, né, para eles. Jesus, com essa atitude, ele queria mostrar para eles que eles podiam fazer a mesma coisa que Jesus fazia. Porque Jesus também, ele tinha consciência de que o tempo dele estava pouco, o tempo dele estava curto. E como que ia ser quando ele desencarnasse, que ele partisse para a pátria espiritual, e esses 12 iam fazer o quê? Se ainda não confiavam em si mesmos, eles achavam que a cura e que os ensinamentos só podiam ser feitos por Jesus. E Jesus queria mostrar para eles que eles podiam, como qualquer um de nós pode. Todo aquele que é discípulo de Jesus, que é aluno de Jesus, pode fazer o que ele faz. Impor as mãos, curar, abençoar, consolar, ensinar e aplicar a palavra sobre o reino de Deus. Aí ele vai ensinar para eles. Na casa em que entrardes, ficai nela até partirdes daí. Fica mudando de casa, não. Fica só naquela casa. Para aquela casa ser abençoada. E para aquela casa ser o ponto de referência para as pessoas procurarem vocês. Porque se eles ficassem mudando de casa em casa, como que as pessoas iam saber que eles estavam ali para curar e para ensinar? Olha só que interessante. Fica nela até o dia de ir embora. Fica só naquela casa. E quando alguns não vos receberem, nem vos ouvirem, saindo dali sacudiu o pó que estiver debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Então, se alguém não te receber, isso serve pra gente. Vira as costas e sai. Sacode o pó, deixa a contenda lá, a fofoca, a calúnia, a maledicência, os maus tratos, a grosseria, deixa naquela casa. Sai, sacode o pó, não leva nem o pó daquela casa e leva a sua paz com você, deixando aquela guerra, aqueles maus tratos com aquelas pessoas que fizeram isso. Por que pó, gente? É porque naquela época não tinha calçada, não tinha calçamento, não tinha asfalto, era chão batido. Inclusive dentro das próprias casas, era chão de terra batido. Vocês nem sabem o que é chão batido, né? É socado para que fique aquele chão liso e firme para poder andar ali dentro. Em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para Sodoma e Gomorra do que para os daquela cidade. Ou seja, não se importa. Haverá muito mais julgamento no dia do juízo final. No final dos tempos, né? O chamado tempo do julgamento, haverá muito mais para essas pessoas e para que essas casas que não vos receberem. Quantas vezes a gente fica com raiva porque a pessoa não quis que a gente fosse lá fazer uma palestra, nos recusou, não quis nos receber, não quis o ensinamento que a gente levou, não quis saber da nossa presença. Jesus aqui dizendo, não liga não, sacode o pó, tira a poeira do seu sapato, das suas vestes
e saia em paz, porque essa casa está marcada muito mais do que Sodoma e Gomorra. Todo mundo sabe o que é Sodoma e Gomorra, né, gente? Lá no Velho Testamento, essas duas cidades, Sodoma e Gomorra, elas foram destruídas. Elas foram queimadas, totalmente queimadas. Por quê? Estavam vivendo uma vida, naquela época falava pecado, né? Uma vida de pecados, uma verdadeira bagunça, uma verdadeira zorra, principalmente a sexual. Sodoma e Gomorra. Existem cientistas nos dias de hoje que, estudando o que aconteceu com as coisas marcadas daquele lugar, foi tipo uma bomba atômica que ali explodiu. Explodiu tudo. Por isso é que é colocado para alguns moradores para não olhar para trás. O que é não olhar para trás? Por causa do efeito da bomba atômica. Aquele clarão que deu e depois queimou tudo. Paralisou tipo pedra, né? É colocado que viraram pedra de sal. Isso é uma alegoria. Eles foram paralisados e queimados igual Hiroshima. Nagasaki e Hiroshima. Encontraram os corpos tudo igual umas estátuas. Onde que estava, ele mesmo parou. Por isso que os cientistas dizem que foi uma bomba atômica que foi jogada lá em Sodoma e Gomorra. Então, Jesus está dizendo que na cidade ou nas casas em que seus apóstolos não foram recebidos, seus alunos, tanto é que ele só admitia ser chamado de mestre. Eu sou um mestre, ou seja, eu sou educador. Então, ele explica para eles: se vocês não forem recebidos, não se assustem não. Saiam levando a sua paz e deixem aquela casa para lá. Ela será julgada e condenada pior do que Sodoma e Gomorra. E saindo eles, pregavam que se arrependessem, igual Jesus. Jesus nunca pregou salvação. Jesus nunca obrigou ninguém a segui-lo. Jesus nunca pegou ninguém pelo pescoço ou com gritarias e impropérios para modificar aquela pessoa, porque ele nunca teve a intenção de modificar. Ele só dizia: segue-me, segue meus ensinamentos, pratica meus ensinamentos. Jesus não prometeu nada a respeito de salvação. Não. Ele só dizia para segui-lo. E expulsavam muitos demônios. Aprenderam com ele, né? E também receberam dele essa energia, essa ordem, para que eles pudessem fazer isso. E ungiam muitos enfermos com óleo. Era muito comum usar um óleo ungido e passar na testa ou no alto da cabeça para que aquela pessoa ficasse curada. E eles faziam isso. E os curavam. Eles aprenderam, sem a presença de Jesus, a confiar neles mesmos. Porque uma coisa é você estar junto com o seu professor, outra coisa é você estar sozinho com aquilo que ele ensinou. Foi o que Jesus quis mostrar para eles: vocês podem. E podem ir muito, muito mais do que vocês possam imaginar. Fica aí então o ensinamento: Jesus indo para Nazaré e deixando esse grande ensinamento. Ele fica lá com a mãe e os irmãos, enquanto isso os 12 vão seguir de 2 em 2
para poder pregar e para poder curar. Que Ele nos abençoe e que a gente possa fazer isso. Somos discípulos de Jesus. Apóstolos nem tanto, né, gente? Tem gente por aí que se coloca o nome de apóstolo, eu tenho até pena. Quem somos nós para dizer que somos apóstolos de Jesus? Nós somos discípulos, nós somos alunos de Jesus. Vamos à nossa frase? Misericórdia quero, essa é a minha preferida, tá? Misericórdia quero e não sacrifício. Não quero sacrifício, não. Eu quero misericórdia para com você mesmo e misericórdia para com o outro. Porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Arrependam. Para de fazer o mal, para de prejudicar, roubar, corromper. Para abusar, judiar, bater, torturar. Para de grosseria. Coloque mansuetude dentro de você. Seja uma pessoa pacífica, uma pessoa amorosa, para poder chamar as criaturas ao arrependimento. Como que nós vamos ajudar as criaturas que convivem conosco com grosseria, com briga, com guerra? É Jesus nos ensinando. É muito interessante quando ele diz, eu não vim chamar já os bonzinhos. Eu vim chamar aqueles que necessitam de arrependimento. Eu estou aqui para isso. É igual a história das 100 ovelhas. Você pode deixar as 99 até no deserto. No deserto não tem água, não tem alimento, mas você pode deixá-las lá, porque elas já estão redimidas. Jesus nos convida a chamarmos aqueles que necessitam de arrependimento. É aquele parente difícil, é aquele filho que só está dando aborrecimento, é aquela criatura que nos calunia, é aquela criatura que pratica o mal. Esses absurdos que nós estamos vendo acontecer cada vez mais, que assusta, dá até taquicardia quando a gente vê um adulto abusar de uma criança inocente, totalmente inocente, sem estar entendendo absolutamente nada daquilo que está acontecendo. É um horror tudo isso. Eu vou continuar falando. Cuidado com isso, gente. Cuidado com essa coisa de corromper, de roubar, ter inveja do que o outro tem, querer conseguir a qualquer custo, igual esses nossos políticos estão fazendo. Nós estamos aqui em 5 de julho, onde estão arrebentando esses escândalos aí, né, do INSS, dos impostos, essas calúnias, essa confusão, partido um com o outro, que coisa feia isso, tirando dos pobres, tirando dos deserdados. Então, Jesus, quando ele diz que ele veio para aqueles que necessitam de arrependimento, e ele nos convida a arrepender. Arrepende enquanto é tempo. Gente, o tempo está curto, tá? Muito curto. As coisas já estão caminhando para acontecerem. Vai dar uma balançada aí. E por falar em balançada, lembrar vocês mais uma vez, dá uma olhadinha no livro Nova Jerusalém que nós lançamos. Ele está no YouTube. O canal se chama Jesus Mestre Amado. Abre lá, é de graça. A única coisa que eu peço é o like. Aquele dedinho assim, clica lá para você me ajudar. Porque quando você clica, você dá o seu, chama like, né? Quando você dá o seu like, o que acontece? O YouTube manda para mais pessoas e a gente divulga Jesus. Dá uma olhadinha no livro. É um livro que eu recebi intuitivamente, através da minha mediunidade, de como é a cidade de Jesus, que é a cidade celestial, chamada
Nova Jerusalém. Dá uma olhadinha lá. E cada dia eu vou falar um pouquinho sobre o livro. Aí vocês vão falar, mas você está dando spoiler. Tem gente que não vê. Foram tão poucas pessoas que abriram para ler o livro. Eu fico triste com isso. Como que as pessoas não têm curiosidade? É o seu futuro. É o lugar onde você vai mudar para lá. Deixando esse corpo, essa matéria, Jesus te espera nessa cidade chamada Nova Jerusalém. Dá uma lidinha no livro. São 7 capítulos só, 7 trechos e muito curtinho. O livro tem só 100 páginas, ele é pequenininho. E existem lá a explicação de muita coisa que acontece nessa cidade. Dá uma lidinha lá no livro, tá? Vamos ao nosso presente, gente. Eu não gostei. Eu achei que ele ficou assim agressivo, a garrafa ficou agressiva. Mas tem gosto para tudo, né? Como diz meu filho, os flamenguistas vão adorar, mãe. É preto e vermelho, tá vendo? Eu fiz ela com esse glitter, coloquei esse negócio aqui, daquele tapete emborrachado que eu ganhei aí, eu acho que uns 2 metros desse tapete. Custa caro pra caramba. Tá aí a nossa garrafa, né, que abre, que você pode colocar uma flor, se você quiser, alguma planta artificial, porque a água não pode, né, vazar aqui nesse tipo de material, tá bom? Fica aí então o presente, se você quiser. Você pode pegar à vontade, que é um presente para você. Eu não vendo nada não, tá, gente? Meu livro eu não vendi, eu coloquei de graça. Tá lá no YouTube, gratuito em áudio, para você ouvir. Tem imagem não, tá? É só áudio. Fica aí então o nosso presente e fica também um beijo no seu coração.